Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de março de 2024. Como falar com uma criança sobre sexo e morte, parte 3. Falar com uma criança sobre assuntos sérios não é assim tão difícil e até pode ser divertido. Robin Silverman, autora do livro Como Falar com Crianças sobre Qualquer Coisa, explica como. Robin Silverman, especialista em desenvolvimento infantil e autora do livro Como Falar com Crianças sobre Qualquer Coisa, ajuda-nos a responder a perguntas difíceis ou inesperadas com as quais as crianças nos gostam de surpreender. Como explica num artigo publicado na semana passada na Psychology Today, a abordagem de Silverman origina-se de experiências pessoais e perguntas dos pais. No livro, a autora identifica o sexo e a morte como os tópicos mais desafiadores para os pais, principalmente devido à sua percepção de inadequação para as crianças. A abordagem de Robin Silverman para falar com as crianças sobre sexo e morte baseia-se em conversas honestas e apropriadas à idade que evoluem ao longo do tempo, utilizando situações do cotidiano como oportunidades de aprendizagem e garantindo que os pais sejam a principal fonte de informação dos filhos. Estratégias incluem, por exemplo, analisar notícias e partilhar histórias, sem vergonhas e preconceitos. Silverman enfatiza que as conversas sobre esses tópicos não devem ser discussões únicas e avassaladoras, mas sim uma série de diálogos que evoluem à medida que as crianças crescem. Para manter o diálogo, Silverman sugere o uso de momentos de ensino. Por exemplo, explicar a morte a uma criança pequena pode envolver uma planta ou um inseto morto, construindo gradualmente o seu entendimento da morte. Este inseto não está a dormir. Está morto. Não pode comer, dormir ou fazer outras atividades de inseto porque está morto. Não sente dor. Vemos o corpo do inseto, mas ele já não está vivo, exemplificou a especialista, aconselhando a nunca usar palavras ambíguas nem confundir as crianças dizendo que está a dormir. Da mesma forma, as discussões sobre sexo devem começar com conceitos básicos como nomes de partes do corpo e a noção de consentimento, avançando para tópicos mais complexos à medida que as crianças envelhecem. Silverman também incentiva os pais a tomarem a iniciativa de iniciarem as conversas, especialmente quando as crianças não se mostram proativas em fazer perguntas. De acordo com o artigo publicado na Psychology Today, as crianças que se conectam com os pais sobre estes temas difíceis são menos ansiosas e menos propensas a envolverem-se em comportamentos de risco. Cecília Rocha, no livro Educação com Jesus, afirma que o maior desafio da educação é ensinar a pensar. O maior desafio da educação, na época atual, é, sem dúvida, ensinar a pensar. Ensinar a pensar é, coincidentemente, uma das metas do Espiritismo, que recomenda se examine e analise com profundidade o material informativo posto ao alcance. Naturalmente estamos nos referindo ao pensamento crítico, à capacidade de exame daquilo que nos é oferecido. Isso é válido para todos os ramos do conhecimento organizado. Mais do que nunca, desenvolver o pensamento crítico é uma necessidade de fundamental importância para que se possa ter alguma independência no modo de pensar e de agir. A criança e o adolescente precisam começar a pensar desde cedo, principalmente nesta época em que a abundância de informação exige uma constante seleção a fim de que o pensamento não fique embotado pela massificação. Sofre-se uma verdadeira intoxicação informativa, causando por vezes uma indigestão cultural pelo volume indiscriminado e não selecionado da informação que nos é imposta pela moderna tecnologia da comunicação. Até que ponto isso pode ser prejudicial à educação das novas gerações, não se sabe.
Sabe-se, contudo, que todos temos responsabilidades pela humanização do homem, que devemos respeito à sua identidade como indivíduo singular, sem, todavia, deixar de oferecer-lhe, na fase da infância e da adolescência, os meios, os recursos, as oportunidades, para se desenvolver como pessoa apta a pensar crítica e criativamente. Cabe à educação resolver esse problema, mas a descaracterização da verdadeira cultura e a indiferença dos pais e professores pelo assunto são os dois fatores mais sérios nessa confusão educacional reinante. Se a seleção do que é realmente válido em termos de cultura é difícil, porque depende muito da posição de cada um, acrescente-se a esse fato a influência da comunicação de massa que atinge olhos, ouvidos e a mente de maneira tão intensa que anula fracas tentativas de sistematização do conhecimento no sentido de sua hierarquização. De outro lado, os pais e professores, fiéis ao princípio de liberdade de pensamento mal interpretada, não oferecem aos adolescentes os recursos necessários para desenvolver essa capacidade. Porque é preciso aprender a pensar. O adolescente tem que desenvolver essa habilidade. E quando se fala em aprender, logo vem à mente o ensinar, componente do processo que se denominou ensino-aprendizagem, e que é básico nos sistemas educativos. Se os pais e professores não oferecem as oportunidades para que o educando desenvolva a capacidade de pensar, ele ficará à mercê de todos os ataques da massificação de cultura e, em consequência, da massificação do pensamento ou, melhor, da apatia do raciocínio e da reflexão. Será a aceitação pura e não contestada de tudo o que a moderna técnica de comunicação costuma abarrotar a mente de todos nós. Ora, o espírita consciente sabe que educar é formar o homem ético, o homem pensante, o homem singular. Sabe fazer a diferença entre educar e instruir que, embora seja a tese muito debatida, continua ignorada e confusa para muita gente com habilidade específica para determinada função ou profissão. Educar é tornar o profissional, o técnico, o especialista, uma criatura realmente humana, pois o homem não pode agir como uma máquina ou um computador previamente programado. O homem deve ser o guia do técnico, do especialista, primeiro o homem ético, depois o profissional, primeiro o irmão, depois o médico, primeiro o cidadão educado, pensante, cônscio de sua identidade e de seus deveres como membro de uma sociedade de iguais, depois o engenheiro, o advogado, o professor, o administrador, o político ou o comerciante. Ensinar a pensar sensatamente, a indagar, a refletir, a analisar e oferecer bom material para o pensamento crítico é um dos caminhos da verdadeira educação. Em termos de educação, a doutrina espírita não só lhe empresta uma base filosófica de grande alcance, como também oferece excelente conteúdo para desenvolver o pensamento crítico. Seus postulados constituem precioso material com o qual poderemos desenvolver no educando a capacidade de pensar. Com eles, finalmente, poderemos ensinar a pensar. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.